A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Dando continuidade aos nossos trabalhos, o Espiritismo na Arte, já na 4ª temporada. É sempre bom a gente repetir, para lembrar vocês que no playlist da Rádio Brasil Espírita tem todos os nossos programas nesses 4 anos de trabalho, de alegria, de trabalhar para essa rádio, cujo objetivo é iluminar as nossas consciências. Tudo bom, Tetê? Tudo bom, querida? Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, que agora nós estamos nas principais plataformas digitais. Leilinha, vamos lá. Amazon Music, Spotify, Deezer, e tem também nossos canais, né? Tá aqui, ó, Alexa, Amazon Music, Deezer, Facebook, YouTube. Nossa, que coisa boa, hein? Ainda tem iniciativa NEP da Casa de Caridade. Neuzinha botou tudo aqui para o ouvinte já se localizar e acessar a Rádio Brasil Espírita de qualquer plataforma digital. E tem mais. Estamos também sendo ouvidos até na Índia, sabiam, ouvintes queridos? Então, brasileiros que estejam aí na Índia, sejam bem-vindos ao nosso programa O Espiritismo na Arte. E hoje nós vamos falar de qual capítulo do roteiro de Emmanuel, Leilinha? Então, menina, esse estudo está maravilhoso para nós duas, que estamos aprendendo muito, e vocês são nossos convidados especiais para trabalhar conosco sobre essa arte transcendental, que é a arte de Emmanuel, que ele desenvolve no livro Roteiro. E no hashtag 14, que é o de hoje, ele fala do Evangelho e alegria. Como é bom, como traz felicidade para o nosso coração nós estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz de Emmanuel. Emmanuel, que é um seguidor de Jesus desde quando ele o conheceu. Não é verdade. Quando Emmanuel conheceu Jesus, ele não foi seu seguidor. Haja visto, você tem que ler o livro há 2000 anos atrás para saber das peripécias do Emmanuel. No entanto, hoje, ele é um grande mentor da humanidade, meus irmãos, e quiçá de outras galáxias também. Tal é o trabalho desse mentor maravilhoso, que nos acompanha na Terra, acompanha o movimento espírita na Terra, através de Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: quando eu for velha eu vou procurar o Evangelho. Agora eu sou jovem, eu não, na verdade, não sinto falta de evangelho. O que você acha disso, Tetê? É verdade, é que a gente associa a terceira idade ao final de tudo. Então, a pessoa quer se redimir do que foi feito, né, lá atrás, na eterna juventude, que não é tão eterna assim, a gente bem sabe disso, que nossos tempos idos de juventude, vamos dizer, no físico, né? Porque o espírito, ele é eternamente jovem. E é nisso que a gente tem que se apegar, meus irmãos, porque nós somos espíritos numa experiência na matéria. E se a gente pensar o contrário... É verdade. E nem a gente fez com a pegadinha do Emmanuel no início do programa para ver se vocês estavam antenados, que a Leila quase me pega, eu já estava assim, afirmando, ó, batendo com a cabeça. A gente só tem que se antenar
E desde cedo, nós já viemos para cá com uma missão que é o quê? De nos aperfeiçoarmos. Mas a matéria, ela é tão convincente, ela é tão cativante, que a gente se pega boa parte de nossas vidas pensando que a vida é essa, né? É a visível. E que a invisível aos olhos da carne não seja nada. Então, a gente deixa, assim, as palavras do nosso mestre, bem ali, ó, a Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, bem ali do ladinho, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para entrar nesse mundo que já é nosso. É Não é mesmo, Lívia? verdade. Você sabe que no Evangelho eles dizem: busque Deus na sua juventude. Por que essa recomendação é importante? Porque na nossa juventude a gente tem, o mundo nos convida realmente para muitas coisas que são irresistíveis, né? A juventude é cheio de desafios. E, por outro lado, também, você tem que estruturar a sua caminhada vocacional, você tem que arrumar emprego, você tem que arrumar uma esposa, tem que arrumar uma família, se você quiser. Então, você acha que Deus não precisa você pensar em Deus nesse momento. Mas não é assim, meus irmãos. Nós devemos buscar Deus na nossa juventude, porque quando chega na fase madura, na fase adulta, e que a gente estiver atravessando grandes problemas, às vezes a gente não sabe nem rezar. Eu digo isso porque atendi uma certa feita um rapaz que foi meu contemporâneo na universidade, e ele me buscou na casa espírita. E ele me buscou com o seguinte problema: Leila, eu estou precisando de rezar, eu não sei rezar. Eu estou passando por problemas seríssimos e eu preciso de ajuda. Financeiramente, eu não preciso de ajuda, ele disse. Mas emocionalmente, espiritualmente, eu estou acabado, falou assim. Então, vocês vejam que se ele tivesse buscado Deus na juventude dele, que foi a época que nós buscamos, na fase madura, ele estaria mais estruturado para vivenciar toda aquela problemática que a vida lhe oferecia naquele momento. Porque a gente atrai, né? A gente atrai aqueles problemas que vai nos ajudar a crescer, aqueles desafios que nos farão melhores. Mas se a gente não tiver estruturado emocionalmente, a gente muitas vezes se torna derrotado daquele momento difícil, né, Tetê? Fala um pouquinho aí. É verdade, meus irmãos. E a gente, sem a palavra de Deus, a vida se torna seca, árida, e é deserto mesmo que a gente vai ter que atravessar. Porque se nós tivermos o conhecimento e a vivência no amor de Deus, que foi quando ele nos entregou o Filho dele feito homem, para que nós conhecêssemos através da palavra de Jesus o que seria, o que será e o que é o amor, a vida seria bem mais fácil. Entendam, não é que se você se dedicar ao estudo da palavra de Deus, a sua vida vai ser facílima. Não, você vai aguentar os tropeços, as quedas, com mais o quê? Com mais tranquilidade, porque você sabe que ali há um teste de resistência espiritual para que você se fortaleça. E se a gente não tiver conhecimento disso, realmente a vida se torna muito dura, muito árida, e o nosso deserto passa a ser uma constante. Ao passo de que, se nós tivermos consciência dos ensinamentos da palavra de Deus, isso daí se torna o quê? Às vezes você está passando que nem as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Sempre vai vir um momento de brandura na tua vida. Agora, sem Deus, meus irmãos, é deserto mesmo. E aí, sinto muito, né, Leila? Porque vai ter muita sede.
Vai ter muita sede, né? É isso que Emmanuel fala nesse texto, que o evangelho é alegria. As pessoas que pensam assim, a religião é para gente triste, é para gente que está precisando de ajuda, não é não, meus irmãos. O evangelho nos traz, consolida a nossa fé, consolida a certeza do que nós estamos fazendo aqui, da transitoriedade da vida na Terra e da nossa eternidade, da nossa imortalidade. Ela traz a espiritualidade para perto de nós, porque os espíritos são uma força da natureza, como diz Allan Kardec. Eu acho lindo quando ele diz isso, porque quando nós estamos nesse barco, né, digamos assim, nessa caminhada, nesse caminho árduo ou nesse deserto, se a gente evoca a luz dos Espíritos de Deus, os mentores, os nossos anjos guardiões, a gente vai se sentir mais fortes, mais capazes de solucionar ou de suportar as nossas dores. Por isso Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me, porque não tem ninguém nesse mundo que não tenha os seus problemas. Então, o que Emmanuel fala aqui é que Jesus veio à Terra através de um processo de muita alegria. Foi um anjo que chegou para Maria para anunciar que ela seria mãe de um missionário na Terra, de um ser que seria no futuro modelo e guia da humanidade. Então foi um dia de júbilo e de alegria. E ele coloca outros textos aqui que eu acho lindo. Ele diz assim, como que percebendo limitação, a estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfumes representam a moldura da sua doutrinação. Então, ele não entrou nos templos de pedra, ele não veio criar uma religião, ele veio trazer aos homens a esperança, a alegria de viver, falando de um reino que cada um de nós pode conquistar, que é o reino de Deus. Fala um pouco aí, Tetê. E você veja, quando você fala, né, que ele percebendo a limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, e isso vale muito a fazer uma analogia, né, esse templo de pedra seria o nosso corpo físico, e nós temos uma imensidão para expandir o nosso espírito e nossa luz, e talvez não é essa analogia, quando Jesus chega a falar o Sermão da Montanha, que a gente encontra no Evangelho de Lucas e de Mateus, é de uma beleza, de uma imensidão, de um amor sem fim, porque ele nada impunha às pessoas, ele ia a campos abertos, a espaços ilimitados, para quem o quisesse ouvi-lo, estivesse ali com ele. Então, ele não tinha hora para dar o sermão, ele simplesmente dizia, acompanhe-me, quem quiser, né? E aí, os que queriam ouvir a boa palavra, a boa nova, né? A chegada do Cristo Salvador, iam, mesmo que não tivesse ainda o entendimento que a gente pensa ter hoje em dia, né? Talvez nós estivéssemos lá também naquela época, muitos de nós estiveram, com certeza, né? E que grandeza, que riqueza para o espírito guardar ali no perispírito as palavras de Jesus. Imagina, Lila, a gente lá no Sermão da Montanha, escutando. Jesus, ele não usava microfone, porque na época não tinha, né? Então, ele subia nos morrinhos um pouco mais alto para que a sua voz ecoasse. E a sua constituição perispiritual, digamos assim, o seu corpo espiritual, ele irradiava, tanto que as pessoas ouviam no coração a sua palavra
mesmo estando bem distante, a aura do Cristo, né, as irradiações do Cristo atingiam a todos aqueles corações. Então, às vezes, Tetê, eu fecho meus olhos e fico imaginando Jesus no monte, um dos trechos dele que eu sei de cor, que é maravilhoso, ele fala assim: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei? O que vestirei? Não vale mais a alma do que o alimento? Não vale mais a alma do que as vestes? Olhai os pássaros dos céus. Olha, esse texto dele é uma verdadeira poesia. Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que estão no campo, os lírios, né? Quem dera a vós, que sois os seus filhos diletos, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhes será dado por acréscimo. Esse texto é um dos textos, que tem outro da bem-aventurança, que é maravilhoso, mas esse texto que ele diz: onde está o seu pensamento, aí está o seu coração, dizendo, a gente está inteiro naquilo que nós escolhemos, a gente se entrega àquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós acreditamos. Por isso que ele diz: se você vai amealhar os bens da terra, você vai colocar toda a sua emoção, todo o seu objetivo nos bens da terra e vai se decepcionar, porque na dimensão espiritual nós não precisamos de nenhum desses bens materiais. Fala um pouco aí desse texto que é lindíssimo, né? Aqui ele fala assim, né? Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Imagina uma voz que seja um bálsamo para tuas feridas de alma. Vamos fazer esse pensar, essa meditação, vamos dizer, direcionada com o que está escrito aqui nesse capítulo de Emmanuel. Uhum. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. Imagina um ser que tira a fome ao tocar num único alimento, e a gente sabe bem que esse é o alimento da alma, não é o alimento da carne, né? Quando você visualiza a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão, é da alma que eles necessitavam. E ali eles podem ver o que eles quiserem, porque a visão deles era o quê? Multiplicação de pães e de peixes. Mas ali naquele alimento estava o quê? A cura, a esperança, o amor, né? Aquele que me seguir vai ter vida em abundância, né? Faça brilhar a vossa luz. E quantas vezes a gente se contenta, Leila e queridos ouvintes, com uma lamparina. Quem foi do meu tempo sabe que é lamparina. O jovem não sabe. Lamparina, meus irmãos, era um objetozinho
e tinha um querosene no recipiente, e tinha ali, vamos dizer assim, um cadastro, né, de algodão, que ali ele pegava e ficava iluminando, você botava o fogo ali, e ali o querosene, era o querosene, ficava fazendo a luz chegar até aquele lar que não tinha energia elétrica, porque energia elétrica, até hoje, é uma coisa muito, vamos dizer assim, particular. Tem irmãos nossos que não conhecem energia elétrica, né? Vamos dizer assim, é um artigo de luxo, é sim. Assim como o estudo para as nossas crianças ainda é um artigo de luxo. Mas Jesus veio ao mundo anunciar a boa nova. E aí a gente fica, nesse momento, junto àqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus. Eu também já me peguei imaginando, Leila, se eu lá estivesse, como é que eu iria agir? Claro que eu ia estar anestesiada, porque eu acho que o amor dele anestesiava a alma e quem se aproximava dele. Alimentava, né, o que você Isso, falou. Alimentava a alma, porque a nossa alma, ela se alimenta de amor. A nossa alma não precisa do pão material, ela precisa do pão espiritual. Então, quando Jesus, nesse Sermão do Monte, ele fala, não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, ele está nos lembrando que o tesouro que a gente tem que amealhar é o tesouro do conhecimento, o tesouro do amor, o tesouro do carinho, todas essas virtudes que são os alimentos da nossa alma. Você veja, hoje a ciência já prova que até um abraço cura. Quando você vai visitar um doente e você o abraça e diz que o ama e deseja que ele melhore, isso traz uma melhora enorme para a pessoa que está passando por provações das doenças físicas, né? E, às vezes, a gente dá pouco valor à oração, às vibrações que a gente faz à distância para os enfermos, mas porque a gente não tem condições de perceber ainda a grandeza dessa energia do amor. A gente ainda não tem como metrificar, né? Como medir a quantidade de fluidos que a gente endereça para aquelas pessoas que estão adoentadas. E Jesus, ele veio para isso. Ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas ele falava os doentes da alma, porque o que ele veio trazer foi as lições de amor, que é o nosso alimento, né? É muito interessante você pensar nisso, porque Jesus foi morto entre os ladrões por ser considerado um rebelde revolucionário. No entanto, toda a sua rebeldia, entre aspas, foi de uma mansuetude impressionante, porque ele a todo tempo atendia a todos com paciência, com tolerância e ensinando para aquela mulher que estava perdendo sangue, que tocou nas suas vestes e se curou, ele falou, mulher, a tua fé te curou. Foi a certeza que ela tinha de que ia receber esses fluidos curadores do mestre que preparou o seu organismo para receber. Então, essa fé que todo momento Jesus evocava, ele falava, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisas piores, mostrando ao ser humano que são as nossas obras, as nossas escolhas que atraem determinadas provações para a nossa vida, né, Tetê? O que mais você quer falar? Que nós já estamos... verdade. Olha, nossa querida Joana de Ângeles, através do queridíssimo Divaldo, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela fala que o amor de Jesus, homem, era integral, total, incomum e aberto ao pensamento divino. Vejam só, meus irmãos,
apenas esses 4 itens, mas são tão profundos que se a gente vê, a gente não consegue estar nem aberto ao pensamento divino, que deve ser a chavezinha para a abertura da alma, né? Você está sempre aberto ao pensamento divino. A gente ainda se contamina de maus pensamentos, né? De aflições que não nos cabem. Então, se a gente tentar um dia entender e vivenciar um desses itens, quem sabe assim, a gente vai conseguir chegar lá, né, Leila? É verdade. Deu um cute aí assim, mas a gente segue, né? É. Ele termina esse texto dizendo assim: Madalena que se engrandece no amor e a beleza que renasce eterna, e Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda do suar sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Então, Jesus, mesmo sabendo que teria que passar por esse testemunho sangrento, né? Imaginamos a dor que ele sentiu, não apenas a dor física como um homem, mas a dor espiritual de receber tanta ingratidão na sua vida, naquela sua breve existência. Imagina que nível de amor esse espírito tem pela humanidade. Então, todo esse exemplo que ele foi capaz de vivenciar, esses 3 anos de messianato que ele recolheu, convidou o seu apostolado, né, os seus discípulos, nesses 3 anos de trabalho árduo, sem descanso, atendendo todos os sofredores, todos os espíritos que o buscavam. Imagina, Tetê, que coisa gloriosa é a gente poder falar, poder evocar Jesus nos dias atuais, né? É muito lindo, porque eu pesquisando no Google, eu olhei uma coisa que muito chamou a atenção. Desde os tempos antigos se dizia: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas Jesus veio nos ensinar: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esta era uma doutrina nova. Israel jamais fora instada a amar seus inimigos, porque era o quê? Era só defesa de território, avanço de território, né? Então, eram lutas, exércitos formando para defender o reinado de Davi, o reinado de Saul, e depois Salomão. Então, Jesus veio dizer: se amem, né? A conquista é individual para o coletivo evoluir. Senão a gente não vai evoluir. Se a gente continuar com os mimimis da vida, mimimi não é nada não, meu irmão. Quando tiver dificuldade, ontem eu falava com Leila e dizia assim: Leila, eu estou fazendo que nem você, está chegando a dificuldade, eu começo a rir. sorria. E você sabe que torna mais tranquila a caminhada se você sorrir? Claro, claro. Sorrir é uma forma da gente agradecer a Deus, a vida, né? Por mais dura que ela seja, meus irmãos, sorria para a vida, porque essa vida em abundância que a gente assiste quando a gente desenvolve olhos de ver que tudo à nossa volta é vida, e vida em abundância, como disse Jesus,
Quando nós sorrimos diante das nossas próprias dificuldades, é muito diferente de rir da dor alheia, mas é rir da própria limitação, da própria dificuldade, mas é porque a gente compreende e tem certeza de que o amanhã será melhor, que tudo é tão transitório, tudo passa tão rápido, que nós amanhã estaremos numa dimensão mais ampla, mais bonita, e nos preparando, quem sabe, para retornarmos à Terra e dar continuidade à nossa evolução, ao nosso, como disse a Tetê no início, aperfeiçoamento. Então, que Jesus nos abençoe, que façamos do estudo do Evangelho uma alegria de viver, porque Jesus está conosco, basta que a gente se conecte com Ele. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E vamos sorrir para a vida, meus irmãos. Até breve. Até lá. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.